Olá, enfermeiros e enfermeiras, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje da nossa comunidade do WhatsApp Plantão Estratégico. Como eu havia combinado e informado no meu Instagram, vamos então falar um pouco sobre notícias que saíram recentemente, da semana passada para cá, em que fala sobre a solicitação do COFEM para um encontro, uma reunião junto ao Ministério da Saúde para discutir diversas questões que estão se perpassando em torno do SAMU e, logicamente, também sobre possíveis mudanças na rede de atenção à urgência e emergência. O próprio COFEM já emitiu uma nota oficial se posicionando diante de algumas notícias com bastante preocupação sobre essa possível revisão, essa possível não, é uma revisão que já está acontecendo, na verdade. Uma revisão que já está sendo realizada sobre a política nacional no atendimento de urgências e emergências no Brasil e, além de tudo, outras formas de posicionamento por parte do Conselho Federal e de conselhos regionais sobre municípios e estados que estão adotando práticas, estão realizando mudanças, mudanças essas com apoio de outros parlamentares, com apoio de outros políticos, e que está sendo visto como um desmonte do SAMU, uma precarização do SAMU. Então, a enfermagem, né, os órgãos representativos da enfermagem estão em estado de alerta diante de uma possível grande mudança a nível de política pública que está acontecendo, né, ali no Ministério da Saúde e outros órgãos interessados. Preocupação também diante de articulações políticas para mudar muito daquele trabalho sólido que o SAMU já tem, da estrutura que ele já possui e que nós, né, acredito que praticamente todos os brasileiros sabem do que se trata o SAMU. Pode ser que em algum momento uma parcela significativa tenha precisado do serviço do SAMU. Nós, enquanto enfermagem, sabemos muito bem a atuação das equipes de saúde e dos nossos colegas enfermeiros dentro do SAMU. Então, pensar nessa avalanche de transformações que podem vir realmente é algo bastante preocupante, porque é um serviço que tem um, um foco totalmente voltado para atendimento da população em circunstâncias graves ou com risco para a gravidade e que, se por acaso esse sistema sofrer, né, mudanças significativas, toda aquela parte da regulação, da logística, de fato ofertar um atendimento, né, pré-hospitalar de qualidade até a chegada no serviço, que realmente vá, né, dar continuidade na assistência, representa um, um possível caos dentro da saúde pública. Representa um possível caos na qualidade, né, do cuidado, na segurança do paciente que está ali numa situação de alta fragilidade, que é necessário de respostas rápidas, respostas assertivas, respostas bem fundamentadas, que é o que nós da enfermagem traz, né? O conhecimento científico aplicado numa realidade prática. Então foi necessário se posicionar. Conselho Federal de Enfermagem, conselhos regionais de enfermagem estão se posicionando nesse sentido. Quero aqui ressaltar que há sim municípios e estados que já estão tomando condutas para mudanças dentro do SAMU, na sua região, seja fazendo desligamento de profissionais, incorporando o trabalho do SAMU dentro de outros órgãos, dentro de outros serviços, como, por exemplo, em um estado específico, o SAMU foi integralizado com o Corpo de Bombeiro, e
uma vez que foi integralizado, acabou tendo também o desligamento de profissionais, algumas bases do SAMU foram desativadas, o que também indica, né, que os recursos já não estavam mais sendo disponibilizados para manter esse serviço, então a população acabou sendo fortemente prejudicada justamente porque não tem, né, aquela atuação do SAMU conforme pensado enquanto política pública, conforme que já estava acontecendo. Isso já vem acontecendo na prática. Essa revisão da política nacional, ela está acontecendo também nesse período muito próximo e fez então com que tivesse esse alarme, né? Essa bandeira vermelha. Será que essa revisão da política nacional vai, de alguma forma, dar base, dar fundamento para que essas mudanças sejam consideradas válidas, sejam consideradas legais, sejam aceitas do ponto de vista político dentro do país? O texto da revisão eu procurei, não consegui encontrar, acredito que ainda está passando por diversos órgãos responsáveis para depois vir a consulta pública, mas teve esse posicionamento por parte do COFEM para que justamente agora, nesse momento da construção da revisão, aqueles que estejam envolvidos possam ser mais uma vez informados, né, mais uma vez sensibilizados sobre atuar de forma a agregar melhorias para a rede de atenção, promover melhorias dentro do SAMU e não algo que de alguma forma pode fazer com que esse serviço que já está frágil em muitas realidades acaba se esmorecendo de vez, né? Digamos assim. Então, é algo muito importante essa conduta que o nosso conselho de enfermagem está adotando, e é muito importante que nós, enfermeiros, também possamos refletir muito sobre essas questões. Quem está no papel de gestor também se posicionar em relação a isso, porque, embora pareça falando somente de uma rede de atenção, somente de um serviço específico, que é o nosso serviço de atendimento pré-hospitalar, estamos falando de uma área altamente estratégica dentro da saúde pública. Estamos falando de uma área que, como eu falei há pouco, é uma ponte entre o atendimento no domicílio, na comunidade, o atendimento aonde quer que o paciente esteja, até ele chegar no serviço de saúde mais apropriado da sua condição clínica e ele já chegue nesse serviço de saúde com o seu quadro mais estabilizado possível para garantir a sua sobrevida e garantir que ele esteja em condições mínimas para talvez passar por uma cirurgia de emergência, ser direcionado para um serviço de UTI ou qualquer outro tipo de intervenção que venha acontecer. Então, uma das frases mais enfáticas, né, das notícias, da própria nota oficial também, emitida pelo COFEM, que eu estou compartilhando aqui com vocês na comunidade, é que é necessário ver o SAMU como um serviço estratégico, um serviço necessário junto à população e não é mero transporte. Não é somente transporte que o SAMU realiza. Existe toda uma assistência prestada, como mencionei, né, para garantir a sobrevida e esse paciente está em melhor condições para ser admitido no serviço de saúde a qual ele vai ser destinado, como também existe toda uma coordenação de cuidado, uma vez que tem um serviço de regulação envolvido, para onde esse paciente será direcionado, qual vai ser o tipo de ambulância que vai fazer o encaminhamento e atendimento desse paciente, garantir, né, que essa ambulância chegue o mais rápido possível no local onde esse paciente se encontra, bem como, né, tenha minimamente até condições de trânsito adequado para chegar no lugar onde vai ser atendido. Não é somente transporte, nós não estamos falando de táxi, não estamos falando de Uber, não estamos falando de transporte de pacientes que estão indo para procedimentos eletivos, não é nada disso, são
situações que muitas vezes se deparam em dilemas de vida e morte. É necessário, então, ter esse posicionamento. Na nota oficial, o COFEN destaca, primeiramente, a importância do enfermeiro no serviço da regulação, dentro das centrais de regulação, trazendo as suas contribuições científicas e técnicas para poder proceder com a classificação de risco adequada para a condição que o paciente se encontra e, consequentemente, isso também vai permitir uma melhor organização do cuidado, porque diante das informações que eu recebo do quadro daquele paciente, é um tipo de ambulância adequado, com os profissionais que melhor poderão atender durante esse momento da transferência, junto com outros membros da equipe, né? A definição de qual é o serviço a qual esse paciente deve ser encaminhado e outras situações que também se perpassam por dentro do SAMU, que às vezes não é nem de conhecimento da própria população, mas tem ali uma organização do cuidado definido. Um desses exemplos mesmo que acabei de mencionar é a questão do quantitativo mínimo e adequado de profissionais. Dentro do transporte básico, que mesmo sendo visto como básico, o COFEN defende minimamente a presença de 2 profissionais de enfermagem, para garantir então que seja realizado o primeiro atendimento de forma segura e, em especial, tendo entendimento que durante esse transporte situações podem acontecer e para que todas as condutas ali adequadas possam ser feitas, né, de forma assertiva, em uma pessoa só não tem como, né? Em um profissional só de enfermagem não tem como. Então defende que tenha esse segundo profissional de enfermagem dentro do transporte básico. Outro ponto também que é informado nessa nota oficial, que eu não sei se é de conhecimento de todos que estão aqui ouvindo esse áudio, sobre o suporte intermediário de vida. O suporte intermediário de vida é adotado no SAMU, é adotado em outros países, que é justamente um suporte para atendimento de pacientes graves ou com risco, né, de alto risco de instabilidade, com a presença do enfermeiro, sendo realizado procedimentos invasivos que por vezes não tem a presença do médico ali junto, né? Então, o suporte intermediário de vida é aquele que ocorre, que também é, é extremamente importante para garantir a sobrevida de pacientes em circunstâncias que pode ser que por uma insuficiência, né, um quantitativo insuficiente de médicos naquela região, naquele local, ou porque o suporte é, avançado tem uma área de abrangência muito grande para atender e faz também com que não se tenha tantos médicos disponíveis para tantas circunstâncias que demanda, né, um cuidado mais incisivo, invasivo, perdão, de cuidados que sejam mais intensivos, digamos assim, cuidados clínicos mais avançados, o atendimento é realizado por um enfermeiro dentro daquela ambulância, daquele transporte. Então, é um suporte que pode parecer um pouco sem sentido, né? Do porquê se tem o básico e tem o avançado, por que tem o intermediário? Justamente por conta disso. Ainda que se tenha voltado então para procedimentos invasivos, procedimentos avançados que podem ser realizados pelo profissional enfermeiro dentro do seu âmbito de competência e também na circunstância de urgência e emergência, então faz com que o suporte intermediário de vida também seja importante e necessário que seja mantido. Porque parem para pensar, hoje, dentro da abrangência que o nosso país tem, com desigualdades nos mais diferentes tipos e níveis, inclusive de disponibilidade de profissional.
muitas vezes em regiões remotas, com populações vulneráveis, em áreas distantes, ter o suporte intermediário de vida, ou seja, aquele suporte que vai atender pacientes em uma determinada condição de gravidade, mesmo que talvez por algum motivo ali não se tenha um médico presente, é promover acesso à saúde, promover acesso a um cuidado qualificado para que ele possa ter maior chances de recuperação, de cura, de cuidado, até chegar no serviço de referência e ali então ter outras condutas clínicas, outras condutas de enfermagem. A gente sabe, né, a literatura traz que tem diversas regiões do país em que, justamente por esse menor número de profissionais médicos, a presença do enfermeiro é que contribui para ter esse acesso à saúde, para ter acesso a, a cuidados qualificados, para ter acesso a condições mínimas e assim promover então o melhor tratamento, a cura ou a recuperação. Então, o suporte intermediário de vida, tendo entendimento do contexto em que nos encontramos enquanto saúde pública, saúde coletiva no Brasil no todo, é extremamente importante para justamente levar acesso, né? Então, pode ser que o suporte avançado de vida, por algum motivo, não esteja lá dentro do esperado, dentro daquilo que é de fato presente na política, mas nem por isso deixa de ser realizado. É um suporte intermediário, né, de vida. Então, não é não estamos falando somente de transporte, não estamos falando somente de levar pacientes de um lugar ao outro, fazer logística. Tudo aquilo que se passa dentro de cada uma daquelas ambulâncias, tudo aquilo que está presente, né, do que hoje compõe o SAMU, realmente é. Então, o suporte intermediário de vida, ele, em muitos locais, em muitas realidades de saúde no Brasil, é decisivo para questões de sobrevida, de acesso, né, à assistência com segurança e com a devida qualidade para até chegar, então, no local aonde possa receber os cuidados clínicos, os cuidados, né, outros cuidados de enfermagem, agora dentro de um outro componente da rede, não é somente transporte. Isso tem que ficar muito bem claro, né? Acredito que na cabeça de cada um de nós, de gestores e até mesmo da população. É importante, então, reconhecer que tudo isso que vem sendo apontado pelo Conselho, de Enfermagem não é somente para enaltecer a enfermagem, só para dar visibilidade à profissão. Não, é que realmente agregamos, contribuímos, trazemos toda uma base técnico-científico e de forma coordenada com as redes, de forma alicerçada, né, que casa com os princípios do SUS, dentro de uma gestão de cuidado que abarca, então, todas essas variáveis existentes no que nós temos de saúde no Brasil. E aqui eu ainda quero trazer um plus, digamos assim, de algo que é uma percepção da Andressa, que eu vejo muito no que acontece quando a, a importância de um determinado serviço, o papel de um determinado serviço, de alguma forma é minimizado ou que reduzido, né? A população também acaba tendo percepções diferentes. Como não tem essa percepção de, muitas vezes não tem essa percepção de tudo aquilo que se passa, né, a nível político e de gestão, para até chegar na assistência do usuário lá no seu local onde ele se encontra, então acaba ficando muito todas as queixas, as repercussões, as consequências, a indignação fica muito focado no serviço que está ali na ponta. Então a gente passa a perder esse apoio, passa a perder esse reconhecimento, passa a perder essa valorização que às vezes já não é muito grande por uma série de desafios, mesmo ainda serem superados, e que agora pode se tornar um abismo ainda maior. Então, uma vez que nós não temos mais
a população tendo esse olhar a favor, isso cada vez mais vai favorecendo com que tudo venha a ruir de vez, né? Venha a ruir de vez, então qual que vai passar a ser a visão, logicamente, do próprio serviço do SAMU, a visão e a forma como que valorizamos ou não os atendimentos de urgência e emergência, dos profissionais que atuam nessa área, né? Então, com essas grandes mudanças e com essas fragilidades que acabam vindo junto, eu posso passar a ver o enfermeiro que atua na urgência e emergência como alguém com má vontade, despreparo, desorganizado, e na verdade ele só está tentando sobreviver dentro das condições que lhe foram dadas. Então, isso também envolve questões da cultura, né, de como que aquele serviço, aquele aspecto do âmbito da saúde é visto pela população. Então, o posicionamento, ele é extremamente válido, ele é extremamente necessário. Vamos esperar agora pelas próximas notícias, se essa reunião de fato venha acontecer e o que vai, né, se repercutir em tudo isso e o principal, do que vai estar presente dentro dessa política que está sendo revista. Espero em breve trazer mais informações a vocês. Um abraço.